Olá, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo ao segundo estudo bíblico da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, neste desafio rumo a Pentecostes, fazendo a leitura orante da Palavra de Deus. Neste vídeo nós queremos aprofundar um pouco do contexto histórico, do contexto social da cidade de Corinto. Provavelmente foi uma grande metrópole grega. Corinto era cidade muito antiga, de muitas glórias. Provavelmente tudo indica que ela teve início no segundo milênio antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo. E ela exercia uma grande influência na região central da Grécia por um longo período de tempo. A cidade ela está situada numa localização geográfica privilegiada, no famoso istmo, como você está vendo agora no mapa. Esse istmo é uma estreita faixa de terra que liga duas áreas de terra maiores de Corinto, com acesso tanto ao mar Adriático quanto ao mar Egeu, ao qual era responsável ali pelo seu rápido progresso. Então tinha uma grande conexão entre o Ocidente e o Oriente a partir da cidade de Corinto, com esse istmo, essa faixa de terra que liga essas duas áreas. Então muitos dos navegantes eles cortavam caminho e passavam por ali. Então Corinto foi se tornando um grande centro comercial, um polo de várias culturas, com várias pessoas, bem heterogêneo. Na qualidade de cidade portuária, ela se destacava ali como um centro mercantil, como um ponto de encontro entre as nações do Oriente e do Ocidente. Desde a antiguidade remota, os impostos tributados sobre o comércio das rotas norte, sul, leste, oeste lhe deram ali o epiteto de cidade rica, a fama, o posto de uma cidade rica, de uma cidade próspera. E para evitar a distância, como eu já disse para vocês, e as tempestades em alto mar, os marinheiros eles preferiam ancorar suas embarcações nos portos de Corinto. Ela era ali uma cidade muito importante na antiga Grécia. Encontra-se em muitos textos clássicos que revelam a sua história. Foi destruída em 146 a.C. pelo general romano Lúcio Múmio. Ficou coberta pelas cinzas do opróbrio e de abandono por 100 anos, sendo reerguida por Júlio César em 44 a.C. e renomeada como colônia romana. Em 27 a.C., ela então de fato torna-se a capital da província da Acaia e com isso ali a residência de um procônsul. Muitos estudiosos vão dizer que ali ela é uma reprodução da cidade de Roma, uma reprodução do Império Romano, uma miniatura de certa maneira. Mas em relação à Grécia, em relação ali ao Oriente, ela era uma grande cidade, uma grande metrópole. Então, ela era uma cidade grega. Rafael, então se era uma cidade grega, ela era povoada totalmente de gregos. Na verdade, não. Em comparação com outras cidades da Grécia, ali era uma colônia romana, como nós já falamos. Mas também ela não se parecia com Roma. Então, Corinto não era tanto uma cidade grega, nem tanto talvez uma cidade romana. Ela era uma cidade bem plural. A população, então, ela era formada por pessoas de outras regiões, distantes ou próximas de Corinto. Havia uma miscigenação de pessoas vivendo em um mesmo ambiente. Então, tinha muitos ex-soldados, como também escravos libertos vindos de Roma. Por quê? Encontrava-se em Corinto um ótimo lugar para recomeçar a vida, para reconstruir a vida. Então, ela era uma cidade mais latina do que grega, né? Corinto era uma cidade hospitaleira, mas apesar dela ser uma cidade que acolhia várias pessoas, vários povos, nessa pluralidade, podemos dizer assim, de culturas, o que em partes ali cooperou para que vários povos fixassem ali sua moradia, esse crescimento populacional desenfreado trouxe consigo uma grande desigualdade e também uma promiscuidade. Havia um disparate social muito grande em Corinto.
muitas pessoas ricas, cultas, comerciantes, bancários, artesãos, filósofos, músicos e funcionários públicos do alto escalão. Mas a população, em sua maioria, não gozava desta ostentação. Como ao longo da história, a concentração de riquezas na mão de uns, né? E a grande maioria vivendo na pobreza. O poder estava então nas mãos de uns poucos. Existiam muitas pessoas pobres que trabalhavam na agricultura, nas cidades provincianas, sem contar também o trabalho escravo, que movimentava boa parte da mão de obra da cidade de Corinto. Em relação à religião em Corinto, também era uma grande diversidade religiosa, porque a cidade de Corinto não tinha uma religião específica que fosse predominante. Então, tinha várias formas, havia uma grande diversidade. Os moradores de Corinto, eles permitiam vários grupos religiosos que ali praticassem a sua fé. De certa maneira, tinha uma liberdade religiosa bem grande, bem relevante. O culto aos deuses eram muito comuns para os coríntios. E ali nas cidades que tinham 2 portos, ali se cultuava Poseidon, o deus do mar, e também o culto à deusa de Roma era muito forte. E ali se fazia a cabeça do povo, pois a deusa lembrava de perto o Império Romano. E em nome da religião também, o Império Romano conseguia se consolidar, conseguia dominar e explorar o povo. Até o próprio imperador ele era visto como um deus. Conforme o biblista José Bortolini, na fortaleza lá da cidade de Corinto, ali havia um templo dedicado a Afrodite, deusa do amor e deusa da fecundidade. Então, cerca de 1000 mulheres acolhiam e iniciavam os devotos dessa deusa na arte do amor. Poderia ali se considerar uma prostituição sagrada. Os moradores de Corinto, eles não tinham uma noção, uma distinção entre profano e sagrado, né? Então, religião e sexualidade, segundo Bortolini, estavam inteiramente ligadas uma à outra. Então, Corinto, devido também a esse culto a Afrodite, essa presença dessas prostitutas sagradas, dessas mulheres que lá cultuavam, e muitos diziam, os rumores, né? Muitos diziam que essas mulheres iam se prostituir à noite junto aos marinheiros. Então, Corinto foi tendo uma fama muito ruim nesse sentido, sendo conhecida como uma cidade depravada, licenciosa, promíscua, onde ali a busca pelo prazer era o que mais importava. Então ali faz pensar também em relação ao culto ao corpo, ao prazer, e isso pode-se concluir que é o que mais predominava ali. Não havia limites ou uma lei de consciência também. Então hoje nós não temos como fazer um juízo de valor nesse sentido, né? Então os desejos desenfreados era que predominavam nesta comunidade. Muitas pessoas se referiam a Corinto como a cidade da fornicação ou da prostituição. Em termos de moralidade sexual, Corinto não era pior do que qualquer outra cidade daquela época, uma cidade portuária do Mediterrâneo. Então, as cidades que tinham grande presença de marinheiros, grande presença de navios, grande presença ali de um fluxo portuário, também o fluxo cultural, essa miscelânea, muitas delas sofriam com essa ideia de corpo, essa ideia de sexualidade um pouco depravada, desenfreada, constando ali como o centro, seu objetivo principal, a busca pelo prazer, né? Mais interessante também, Corinto não tinha uma fama como Atenas. Até os dias de hoje nós temos essa grande referência de Atenas no mundo grego, mas Corinto tinha poetas, filósofos, oradores, médicos. Algumas escavações encontraram até mesmo bibliotecas. Que bacana, né? Isso faz parte da nossa compreensão do contexto histórico, social, político, cultural, para quando nós pegarmos as Sagradas Escrituras e formos ler, acompanhar, fazer o nosso itinerário bíblico, nós darmos conta de como que era a sociedade naquele tempo e daí então tirar a nossa reflexão, a nossa meditação. Nada assim
descontextualizado ou da nossa cabeça, do nosso jeito. Obrigado por você ter ficado aqui até agora, ter assistido conosco esse segundo estudo bíblico. Vamos que vamos, né?